Olá, bom dia! Hoje é terça-feira, 23 de agosto de 2016. Eu sou Paula Paparelli e esse é o Bom Dia Baixada, ao vivo pela Santa Cecília TV. Recebemos em nossos estúdios o coach de desenvolvimento pessoal e empresário Rodrigo Hernandes. Vamos às notícias do dia. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, encaminhou nesta segunda-feira um ofício que explica o processo de impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff. O documento foi repassado ao ministro das Relações Exteriores, José Serra. Na terça passada, a Organização dos Estados Americanos enviou ao Brasil um pedido de explicações sobre o processo, que atende a uma solicitação dos parlamentares do PT. Primeiramente, eu queria agradecer aqui a presença do Rodrigo. Foi uma surpresa. O Gabriel, o nosso produtor, fez uma surpresa muito legal hoje de manhã para a gente. E vai trazer informações diferentes para você de casa. Então fique atento, porque a gente vai falar muito sobre como a gente funciona, né, Rodrigo? Eu acho que é um presente para você, já que a gente abre o programa falando de política e de economia. É uma forma, acho que, do pessoal de casa poder entender um pouco mais como agir daqui para frente, né? Principalmente em relação à parte política. E já que esse é o assunto, eu pergunto para você, Rodrigo, bom dia. Bom dia, Paula. O que fazer? Você acredita nessa questão do impeachment? Eu queria saber a sua opinião, uma pessoa que é formadora de opinião. Qual é a sua opinião sobre o impeachment? Na sua opinião, vai acontecer mesmo? É um fato? Muda muito o país? Não muda? Qual a sua opinião sobre esse assunto? Bom dia, Paula. Bom dia a todos os nossos espectadores. Eu estou muito contente de revê-la e encontrá-la você aqui. Eu acho que já é um fato, né? A questão do impeachment da presidente já é um fato consumado, penso eu. Mas, contudo, eu gosto de observar o que esses movimentos promovem de possibilidade, de reflexão e principalmente a ação. Eu acho que o Brasil vive um momento ímpar também com tudo isso. Fora essa questão da interferência estrangeira, externa, né, dos Estados Unidos, questionar o que está acontecendo aqui ou não. Essa apelação que a gente pode chamar, Eu acho que foi um último recurso aí, né, da situação para tentar rever. Mas eu acho que o brasileiro, o santista, nós podemos observar todo esse movimento, essa crise instalada, para refletir melhor de como eu estou agindo quanto cidadão, aonde eu estou colocando o meu voto, que não é só a cédula assinada eletronicamente, mas o meu voto de confiança, o meu voto de compromisso, porque a gente delega e terceiriza ao governo para que ele solucione o problema de educação, social, de saúde. E qual é a minha atitude frente a tudo isso, né? Então, acho que é um momento ímpar para que aqueles que ainda terceirizavam e delegavam ao governo a solução para o país, para a minha vida, para que ele assuma o compromisso e esteja mais próximo desse processo, conhecendo quem é que está entrando, por que estou votando, qual é o legado histórico dessa pessoa, é de fato deixar de ser coadjuvante e protagonizar o processo também político. Porque na verdade, é o que eu sempre falo aqui no programa, a decisão está na nossa mão. A gente não pode criticar quem está lá na frente, a finalização, né, o processo final pode estar na mão deles, mas o começo e parte desse fim também está na nossa, né, Rodrigo? Acho que é a questão da gente também olhar para a gente, o que a gente está fazendo e qual é o nosso papel diante da sociedade, de todas essas investigações, né? Essas investigações, elas são importantes porque ela traz à tona aquele primeiro passo que talvez possa ter sido cometido de forma errada ou através da nossa escolha. Então, é a oportunidade de você de casa abrir sua mente e observar o que acontece realmente ao seu redor e quem você vai decidir colocar à frente do país, da administração. Porque é um condomínio gigante que a pessoa tem que administrar, né? E aí eu te pergunto, o ser humano, ele é engraçado porque ele faz tudo errado e ele ainda vai buscar recursos fora do país para tentar essa apelação, como eu cheguei a dizer logo no começo do programa. Não só o PT está buscando, a Dilma está buscando esse tipo de recurso, mas todos que estão ali no poder, Eduardo Cunha foi o presidente da Câmara, ele foi um dos que também se utilizou de todos os recursos, virou uma novela, e essa questão da Dilma também é uma novela que está prestes a chegar ao fim, ou ter pelo menos algo decidido, e muita gente pensa, Rodrigo, que a partir dessa decisão, a máquina volta a ter uma engrenagem, volta a andar. Você concorda? Eu tenho uma posição muito vertical sobre o que eu observo da máquina pública. É óbvio que tem a necessidade de muita mudança.
óbvio também, a gente hoje tem muito acesso à informação e a gente percebe que isso ocorre. O mau uso do veículo público, todos esses gaps que existem, até burocráticos, para que eles se defendam. Em contrapartida, eu acho que, como eu volto a dizer, eu acho que nunca nós estivemos tão próximos. Eu não lembro, eu tenho 33 anos, Paula, eu não lembro desse assunto político. Está em todos os ambientes, desde a escola, do boteco da esquina, do encontro com os amigos para o futebol. Então, eu acho que isso é rico, está despertando uma nova consciência do brasileiro. Esse senso crítico de, peraí, o que de fato estão fazendo? Eu não me distancio tanto e me aproximo do processo. Você falou, uma outra observação que você falou, a gente pensar antes de colocá-los. E hoje também ganhamos a consciência de que durante essa execução, nós podemos e devemos acompanhar também, e suportar também. Não é mais só antes de votar, mas durante o voto e após o voto, para que a gente se aproxime, questione, cobre aquilo que a gente esperava ou aquilo que nos foi vendido lá atrás. Então, eu penso que é um momento especial, até de reforma da máquina pública. Nós estamos vendo a atuação do poder público, da segurança pública, de forma que, pelo menos, não há histórico no país. Então, acho que isso é muito rico, sim, Paulo. Eu acredito que quando a gente chega num ponto como esse, é a fase que a gente realmente olha, analisa, passa a ver as coisas de uma outra forma. E quantas vezes, diante das dificuldades, a gente se redescobre? Eu acho que isso é o que cabe ao nosso país, é o que cabe ao cidadão brasileiro. Se redescobrir diante de uma situação tão complicada que é o desemprego, que é a renda quando sofre uma queda para quem já é comerciante e está empresário, que vive e depende dessa renda que varia muito, né? Principalmente com a procura, que também diminuiu, tudo mudou no país, então a gente está tendo que se redescobrir. Concorda, Rodrigo? Tem um movimento que eu acompanho o mundo corporativo, né? E acontece um movimento também que a gente ainda não atenta. Quando a gente só foca em crise, o dinheiro não parou, o dinheiro não sumiu. Ele está circulando em novas mãos. Sim. Então, é óbvio que houve, sim, foi esmagado o processo de varejo, de indústria. Isso acaba mudando o fluxo de negócios. Mas existem novas frentes, pessoas se reinventando, criando novos formatos de se aproximar desse consumidor, de entregar, entendendo que a proposta dele, então, tem que ter muito mais valor do que só um produto e um serviço. Então, isso é possibilidade de avanço. Todo movimento de escassez, que chamam de crise, ele promove aprendizado, ele promove um novo olhar. Portanto, também um convite a uma nova atitude. Isso é sempre ganho. Rodrigo, você é otimista? Sou sem correção. Mas não é só aquele mundo etéreo ou misticista de falar, eu quero, eu posso, consigo, tenho oportunidade. Ação, eu tenho um amigo que diz, ideias em ação mudam o mundo. Agora é a hora não da gente especular, não da gente falar ou sentar e reclamar, é de levantar e executar de forma diferente. Novas atitudes, novos resultados. Por favor, né? Por favor. Vamos chamar um rápido intervalo, rapidinho? A gente volta já já. Você continue com a gente, que o papo aqui, hoje vai render. Continue com a gente. Voltamos com Bom Dia Baixada. Taxistas fizeram um protesto contra o Uber na manhã dessa segunda-feira em Santos. Os profissionais organizaram um buzinaço em que circularam por vias importantes da cidade. Eles exigem mais fiscalização contra o aplicativo. O serviço é proibido em Santos por lei desde novembro do ano passado. No fim de semana, um Uber foi guinchado por agentes da CET após uma briga entre taxistas e o motorista do aplicativo. Aí a pergunta, né, Rodrigo, você usa esse serviço? Sim. Por quê? O que você difere? O que te faz buscar esse aplicativo? Meu padrasto, papai, ficou comigo desde os 3 anos, ele foi taxista. E eu acho que é uma classe incrível, mas o Uber em específico, falando, ele é um avanço, uma revolução. E aí eu acho que ele exige que o taxista, as cooperativas, esse mercado, se reinvente também. A gente estava falando disso um pouco na política, sim, e agora eu acho que isso cabe também no ambiente dos negócios. Eu brinco algumas vezes que eu digo o seguinte, como seria do pessoal que fez o Lampião quando inventaram a luz? Imagina se tivesse também os sindicatos que parassem. Eu acho que a gente precisava aproximar esses caras e entender o porquê que isso surgiu e o que isso está promovendo de benefício que talvez eu não fazia, para eu reformular o meu modelo. Porque a minha base de clientes não vai mudar, a gente já tem culturalmente o hábito de usar um táxi. É que o Uber ele vem com um pack de diferença de atendimento, de tempo de resposta,
não vou falar de precificação. Então, acho que isso é rico. Então, se a gente tirar o processo de briga, tá? E sentar para conversar, ou observar o que esse cara está fazendo diferente, que eu posso reinventar o meu, melhorar, eu acho que é sempre ponto de avanço. Eu acho que hoje em dia as pessoas, elas mal se falam por telefone. Isso. A não ser numa situação de um escritório, você está ali, você pega o seu telefone fixo, você liga, você fala com o cliente, e mesmo assim, hoje, os escritórios, eles já possuem telefone celular, que seria substituindo o fixo. Você tem hoje várias empresas que criam, buscam essa modernidade através de aplicativos para os seus clientes, dentro dos seus negócios. Por que não o taxista também não se atualizar? É o que a gente vinha falando mesmo, Rodrigo, em relação, as pessoas hoje elas vão ter que sair da zona de conforto. Elas vão ter que buscar uma atualização e buscar um diferencial no mercado se elas querem sobreviver diante dessa crise que a gente chama, né? E tecnologia, há um movimento que você falou, que se a gente observar as gerações um pouquinho antes da gente, que a gente é muito novo, né, Paulo? Mas a geração, meus sobrinhos, por exemplo... Obrigado pelo novo, né? Os meus sobrinhos, por exemplo, eles não querem mais falar no telefone. Eles mandam mensagem, os aplicativos de comunicação... Eu acho que isso a gente perde um pouco nessa relação próxima. Sim. Em contrapartida, é uma realidade. Então, como eu, o meu negócio, a comunicação com a minha base, com os meus clientes, o meu relacionamento pode aproveitar essa globalização e esse novo movimento. Achar e acreditar que isso não vai pegar, que isso não funciona... talvez é ser reativo e ficar para trás. Eu acho que é aquela questão que você vira e fala assim, né? Ei, a geração que está vindo por aí é diferente da que está, ou da que ainda está, dos nossos pais, a nossa. Essa geração nova, ela já nasce mexendo em iPad, gente, né? Não é nem celular, é iPad, a situação já está diferenciada. Não estou aqui entrando no mérito se os taxistas estão certos ou não. Só estou querendo colocar aqui, eu acho que nós estamos, né, Rodrigo, dizendo que o mundo ele tem que abrir a mente para o que é novo e se modernizar, se atualizar dentro do possível e não ficar ainda naquela era do telefone, esperando. As coisas mudaram. Por isso, a gente está aqui hoje com um coach. Ele vai explicar. Na sexta-feira trouxemos um coach aqui, porque eu acho que o momento pede e a gente tem esse cuidado com você, telespectador, que é o nosso telespectador assíduo da manhã. A gente tem esse cuidado de levar para você informações diferenciadas. Para você que também procura emprego, para você que quer se modernizar, se atualizar dentro daquilo que você faz. E um coach, explica para o pessoal de casa o que faz um coach, Rodrigo. Eu acho que eu conheço um pouquinho dessa área, já fiz curso de coach, eu sei o quanto isso é importante, o quanto realmente modifica a sua vida, te dá um chacoalhão, transforma a vida de uma pessoa, né? Eu vim da escola ortodoxa, Paula. Eu fui estudar, me formei na universidade, me especializei. E eu lembro que desde a época da cadeira da escola me diziam o seguinte: sucesso é o seguinte, você vai para a escola, você tira as melhores notas, seja melhor que todo mundo, vá para o mercado de trabalho, entre numa posição de relevância, ganhe muito dinheiro, constitua uma família, dê mais para os seus filhos do que papai e mamãe te deu, final feliz. Em contrapartida, no momento atual, só esse roteiro, esse padrão de realização, padronização, a gente percebe que isso não atende mais. Novos anseios, o ser humano desperta para uma nova compreensão e uma leitura, qualidade de vida, sentido e legado, qual é o meu propósito, por que eu faço o que faço. Está aí o índice de pessoas deprimidas, de doenças psicossomáticas. Então existe uma... frustração, né? Frustração. Eu brinco que nós ainda... trilhamos, muitas vezes, uma fábrica de futuros infelizes. Porque eu nunca fui questionado e me perguntaram quem eu sou antes de tudo isso. O que eu quero fazer? Por que eu quero fazer? E hoje existe um pack de novas metodologias, de novos sistemas de educação que complementam esse válido e importante modelo de educação. Eu não estou dizendo aqui que a gente não vai mais para a faculdade, que a gente não vai mais estudar. Mas, além disso, a gente fala de desenvolvimento socioemocional. Além do raciocínio lógico, além do acúmulo de informação, como é que eu me relaciono com o mundo? Com os meus sonhos, com os meus medos, com as minhas virtudes e como ponho tudo isso em movimento positivamente. Sair de um ponto A e até um ponto B, atingindo um resultado que para mim é suficiente ou interessante. Então,
coach, programação neurolinguística, neurociência, metafísica, é um mundo novo de informação que está aberto para todos, para que a gente então compreenda melhor como eu me relaciono comigo mesmo, antes de me relacionar com o meio, com as pessoas, com o ecossistema. Ecossistema entenda de uma forma plural, desde natureza, sociedade, minha casa, equipes, trabalho. Como é que você se relaciona com a vida, né? Exatamente. Então, são metodologias que surgem para que a gente, então, tenha mais ferramentas para executar de forma diferente, tendo novos resultados. Isso é o coach. O coach é uma metodologia. Coach, na verdade, as pessoas, se a gente for traduzir ao pé da letra, é um treinador, né? É um treinador, ele treina você, telespectador, a realizar o seu sonho. Mas eu não vejo, eu já conversei com algumas pessoas sobre isso, as pessoas acham que, para os mais céticos, que realizar sonho o quê? Eu não tenho tempo para isso, eu preciso trabalhar, ganhar dinheiro. Mas é isso, gente, né? Porque a gente, quando a gente é criança, a gente não fala assim, quando eu crescer, eu quero... E aí você imagina a sua profissão, a sua vida profissional. Isso não é um sonho? Eu acho que isso na criança é tão importante que é o que falta em nós adultos. Quando passamos por um momento de crise, a gente, por medo, trava. O medo trava a gente. Então, por medo, a gente trava e aí já não lembra mais aquele sonho que a gente tinha. Eu acho que essa questão do quem eu sou, ela é fundamental. E vem, às vezes, tardiamente, né? Quando você vai se questionar sobre o que eu estou fazendo, o que eu fiz até hoje na minha vida. Esse quem eu sou, Rodrigo, por tanta mudança, essas novas gerações, elas já vêm se questionando mais cedo sobre isso? Perfeito, Paula. Essa é uma curva que é um fato hoje. Eu, por exemplo, com os 33 anos, eu passei a me perguntar isso de forma tardia, penso eu. Com 25, 26 anos. O que eu observo, eu tenho 2 filhos. Maria e Rodrigo, eles já têm um olhar de mundo, uma visão de mundo, uma reflexão que é muito mais expandida do que aquela que eu tinha quando era pequeno, que eu nem me preocupava com isso. Só brincava de carrinho, Brincava né? de carrinho, era o Superman, ia ser bombeiro, exatamente. astronauta. Hoje não, essas crianças, eu brinco sempre, eu faço uma analogia. Assim como aquele celular que tem 2 chips, né? 3 chips, essas crianças já são dual chips, elas já estão conectadas de uma forma diferente, leem o mundo de uma forma diferente. Sim. Ainda eu tenho um trabalho que eu faço nacional com universitários. E eu tenho acesso a muitos jovens. E eles questionam muito mais sentido e propósito. Por que eu faço esse trabalho? E eu vejo que a nossa geração para trás ainda olha e fala, são rebeldes, não tem causa. E nós precisamos aproximar para conversar melhor. Porque esses meninos têm uma força de realização incrível. Eles só comunicam e leem a vida de uma forma talvez distinta a quem já estava aqui antes. Então a gente precisa aproximar para essa comunicação, para virar aliados e não distanciar. Então eu acho que o resgate, como você mesmo falou, eu acho fundamental. Nós nos desconectamos daquela visão incrível de quando éramos criança, onde era possível, onde acreditávamos, onde nós tínhamos o ímpeto de fazer de forma destemida. E eu acho que o processo que a gente precisa fazer, eu chamo de back to basics. A gente precisa voltar para as bases, olhar lá para trás. O que foi que eu perdi? Que por causa da necessidade de ganhar dinheiro, por causa da necessidade de responder a uma família, a uma sociedade, a uma mídia, a tudo que está fora e não o que está dentro, para onde vou e o que faço. E eu? O que eu gostaria de fazer? Para onde eu gostaria de ir? E quando eu começo a fazer essa pergunta intrínseca, ela promove revolução. E muitas vezes caminho sem volta, né, Rodrigo? É um caminho sem volta. Perfeito, Paulo. Porque eu posso, de repente, perceber que eu não estou fazendo aquilo que eu gostaria. Eu não estou mais feliz. Eu acho que quando a pessoa ela se identifica... Eu acho que esse momento de crise, a gente está falando isso, eu gosto muito, eu falei isso muito para o Rodrigo. Rodrigo, vamos trazer muitos exemplos para o pessoal de casa, eles se sentirem parte daquilo. Acho que agora é o momento que o pai de família, ele foi, de repente, demitido da empresa e ele está se questionando, mas não é isso mais que eu quero. Então, o que eu quero? Essa é a pergunta que ecoa, né? Ecoa e a gente fica ali no problema. Aí o que eu quero colocar para você, Rodrigo, o que fazer quando a pessoa que está em casa, ou ela não arranja emprego, ou ela já identificou que não é isso mais que ela quer fazer, e aí sente vontade de quem ainda tem um emprego de chutar o balde, jogar tudo para o alto, é onde entra o coach. O que fazer diante do... Identifiquei o problema com essas perguntas. Estou me questionando agora quem eu sou, o que fazer, não quero mais, então vamos para o que eu quero. O que fazer? Qual o primeiro passo? Quando você fala de primeiro passo, o que a gente aprende também, por construção educacional, cultural e social, quando eu tiver a grana X, aí eu executo aquele planejamento, aquele sonho de empreender. Um exemplo.
quando eu tiver casado com a mulher ideal ou com o homem ideal, aí eu vou estar pleno e feliz, aí eu vou fazer aquilo que eu quero. Quando? Distancia, né? Eu sempre terceirizo. Eu acredito de fato, Paula, que é inerente do ser humano a capacidade, a competência, portanto, a potência de executar exatamente tudo aquilo que ele quiser. É que nós precisamos só mudar a chave e sair da esfera de quando e aquilo que eu ainda não tenho e começar a executar. Um primeiro passo, quando eu identifico aquilo que eu quero, ou eu começo a questionar, é que eu procure pessoas que estejam associadas e alinhadas com essa mesma perspectiva. Porque se eu começar a falar de algo diferente, daquilo que eu quero fazer, para pessoas que isso não faz sentido, possivelmente você vai ouvir, e o que não sei se faz sentido para quem está em casa e está ouvindo a gente, você está maluco. Isso não vai dar certo. Mas por quê? Quando você tem uma ideia, é o que você mais escuta. Poucos são os que te incentivam, né? E aí é nessa hora que você precisa se associar a pessoas, a grupos, a ambientes de pessoas que têm esse mesmo olhar, porque isso vai te dar resiliência, vai te suportar durante a execução. Alimentar esse sonho, digamos? Também. E alimentar esse sonho não é só daquele braço amigo que fala, vamos lá, eu consigo. Quando você faz, eu acredito numa máxima que eu ouvi num encontro do Estadão PME em São Paulo, o amigo falou para mim assim, o Carlos Souza do Veduca, Rodrigo, onde está tudo isso que você está fazendo? Onde as pessoas sabem que isso existe? Eu falei, o que você quer dizer com isso, Carlos? Ele falou, quando você fala o que você acredita, você corre um sério risco, que é encontrar do lado de lá. E hoje com comunicação, Facebook, redes sociais internet, você pode encontrar 1, 2, 3, milhares de pessoas que acreditam exatamente na mesma coisa. E estavam só esperando assim, onde você estava? Onde estava esse produto, essa ideia, esse posicionamento? E aí eu brinco que dá ruim, só que bom, as pessoas se aproximam. E aquele sonho que eu sonhava sozinho, eu passo a fazer junto. Então é óbvio que eu não vou ficar falando das minhas ideias antes delas estarem maturadas. Mas uma vez que eu já encontrei essas respostas e começam a ressoar e fazer sentido, falar para um número maior de pessoas sobre aquilo que eu quero fazer, sobre o que eu já estou fazendo. Porque isso é um processo muito bacana que as pessoas chamam de, é atração. As pessoas começam a perceber você, a notar você. É o que o pessoal fala da lei da atração, Rodrigo? Então, as pessoas ainda deixam essa lei da atração, esse processo todo, na parede, em frases de efeito, nos livros. Isso é físico, é matemático. Isso é como 2 mais 2. Se eu penso diferente, eu falo diferente, eu sinto diferente e ajo diferente, as pessoas vão me perceber diferente, vão me notar de forma diferente. E aí esses outros diferentes passam a chegar perto, a se aproximar, seja no trabalho, seja nas relações pessoais e assim por diante. Então eu acho que a gente precisa desmistificar um pouco esse processo. E, óbvio, pensei, senti, é levantar o bumbum da cadeira e começar a executar deliberadamente. Não é fazer para dar certo, é até dar certo. Eu acredito muito nessa equação. Não desistir jamais do seu sonho. Aí agora eu vou deixar um desafio para o Rodrigo, que eu sei que ele sabe executar muito bem. O próximo bloco a gente vai falar sobre coisas práticas. Veja, estamos falando de realização de sonhos. Para os mais céticos, fala assim, isso é balela. Não. Agora, no próximo bloco, a gente vai falar cursos que você pode procurar, a parte prática. É o que o Rodrigo falou. Levanta o bumbum da cadeira e vamos procurar. Ou seja, porque eu acredito muito numa frase que é assim, você quer resultados diferentes? Então, haja diferente. Se você faz todo dia sempre a mesma coisa, você vai ter sempre os mesmos resultados. Quando você levanta o bumbum da cadeira, como o Rodrigo colocou, você já começa a ter resultados diferentes. Pelo menos você já levantou da cadeira. Não é isso, Rodrigo? Já sente diferente, já percebe diferente, está em lugares diferentes, começa a ter experiências, portanto, diferentes. Então, a gente aqui não vai ficar só no papo, não. A gente vai te ajudar, não só na teoria, mas a gente vai te mostrar alguns outros caminhos no próximo bloco. Então, fique com a gente. O programa de hoje está muito bom. Voltamos já. Voltamos com o Bom Dia Baixada. As inscrições para as aulas de curso de iniciação musical do programa Cubatão Sinfonia estão abertas até o dia 31 de agosto. As vagas são para crianças e adolescentes entre 5 e 18 anos. O projeto oferece aulas gratuitas de clarinete, flauta, transversal, musicalização infantil, percussão, saxofone, trombone, trompete, tromba, viola, violino, violão
iniciação à dança. Tem bastante coisa aí. Então, os interessados devem realizar a inscrição na rua principal, número 1016, no bairro Cota, em Cubatão. O atendimento é feito de terça a sexta-feira, das 9 às 5 horas da tarde. E a gente está falando aqui sobre coach, sobre realização de sonhos, e eu prometi para você que a gente ia voltar, e agora nesse bloco, que é o penúltimo do programa, daqui a pouco o programa está chegando, estamos no meio do programa, daqui a pouco chega ao fim, então presta atenção, é uma grande oportunidade, e você está aqui, vai abrir um canal de comunicação com o Rodrigo, pode tirar todas as suas dúvidas, tá? A gente já recebeu aqui pelo celular um beijo da Renata Queiroga. Rê, um beijo muito grande para você. O Rodrigo, ele fica nessa, ele está aqui na televisão, ele está prestando atenção no celular, ele está prestando atenção em tudo, é o que a gente estava falando, em interatividade, mas eu prometi que a gente iria falar agora da parte prática, né, Rodrigo? O pessoal que ficou interessado sobre esse serviço de coach, está nessa situação de desemprego ou querendo mudar de vida, mudar a área profissional, mudar tudo, revolucionar. O que ele pode fazer já, a partir de agora, acabando o programa? O que ele já pode levantar o bumbum da cadeira? O que ele pode fazer? A gente pode usar uma ferramenta que nós já chegamos a falar em outra situação, que é dito e conhecido como quadro dos sonhos, quadro das realizações. Mas o que é isso, Rodrigo? Me fala para que seja tangível. Então, você que está em casa, corre papel e caneta, anota daí. Como é que funciona? Você vai pegar uma cartolina, você vai pegar um papel, uma folha de caderno, e lá você vai escolher 3 objetivos. Um do viés pessoal, outro do viés social, da minha relação fora de casa, e um do profissional. E você vai colocar lá o que eu, de fato, quero. E aí você vai colocar no tempo presente, por exemplo, eu quero ser jornalista como a Paula Paparelli. Eu quero ser consultor e trabalhar com projetos de educação como Rodrigo Hernandes. Eu quero. Eu fiz. Objetivo. Quero montar meu negócio próprio. Eu quero ter um negócio, eu quero trabalhar na empresa tal. Coloca lá. E aí você vai pegar uma revista, todo mundo tem revista hoje, né? Pode ser uma revista mais antiga, variada. E você vai pegar figuras e imagens que te imprimem, que ao olhar você fala assim, nossa, isso faz sentido para mim. Que represente aquilo que você quer fazer. Representa a realização daquilo que eu quero fazer. Sonho. Você vai recortar. Fica à vontade para fotos, imagens. E não precisa ser necessariamente, se eu quero ter o meu próprio negócio, alguém com uma imagem de sucesso, às vezes um sorriso te traz a impressão de realização. E você vai pegar esse quadro e vai associar em cada tópico essas imagens. E aí o exercício prático qual é? Que você pode fazer a partir de agora. Pela manhã, antes de você ir para procurar emprego, ou ir para o seu trabalho, de ir para a escola, antes de sair de casa, você vai aquietar um pouquinho. Pode colocar uma música que talvez te ajude a relaxar um pouco, desligar dos problemas, das necessidades. E aí você vai sentar, olhar essa foto, esse quadro, vamos chamar de quadro dos sonhos, quadrinho mágico é como eu chamo o meu, e você vai só aquietar e respirar um pouquinho. Como seria o dia incrível realizando isso? Que atitude eu teria? Quais os locais que eu estaria? Quais as pessoas que estariam à minha volta? O que eu sentiria exatamente com isso acontecendo? Isso não precisa mais que 1, 2 minutos, enfim, para cada tópico. Terminou. Pode guardar aquele quadro mágico. Eu sugiro que você pendure na porta do banheiro. O meu tá pendurado dentro do quarto. Antes de dormir, quando eu acordo, todo dia eu olho. Olha, gente, eu tô falando isso para você, porque o Rodrigo já é um amigo meu de bastante tempo. E numa fase que eu tava questionando aquela quem eu sou, que todo mundo tem essa fase, e eu aqui, não é porque eu sou apresentadora que eu não tenho, não. O pessoal distancia muito o pessoal da TV, né? Não, a gente tem uma vida, come, dorme, tudo o que todo mundo faz. E passei a questionar há muito tempo. Por muito tempo o que eu queria fazer, eu queria fazer coisas diferentes e o que fazer. Aí conversei com o Rodrigo e fiz isso. Eu comprei um quadro desses de cortiça, abri várias revistas e recortei. O que representava a minha vida profissional, o que eu queria, encontrei uma imagem, recortei e coloquei no quadro. Ah, o que eu quero na vida pessoal? Quero ter filhos, fui lá, recortei, coloquei ali no meu quadro. Ah, gostaria de ter uma casa assim, 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 um carro assim, 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 fui lá, encontrei a foto que eu representava aquilo para mim e coloquei no quadro. E todos os dias, durante muito tempo, faço isso até hoje, porque era um período até meio curto, mas não, todo ano eu atualizo isso. Ou a cada momento que eu já vi que eu já resolvi aquilo, já me encontrei naquele setor, eu vou lá e troco a foto para algo que represente o que eu quero a partir de agora. Muita gente faz isso, né, Rodrigo? Quando vira o ano.
E não é só isso não, gente. Você faz isso a vida toda. Resolveu? Troca foto. É uma sugestão? E uma explicação mais técnica para isso, porque isso não fica só no campo do eu quero, eu posso, eu consigo, eu gosto. Quando eu reservo o começo desse dia e programo o meu raciocínio, a minha mente, a minha observação e aguço os meus sentidos para aquilo que definitivamente eu quero, e não aquela informação só negativa, e não só aquele amigo que liga falando de problema, e não só a primeira reunião do dia falando do que falta de bater meta, quando eu me associo, me aproximo daquilo que definitivamente eu quero fazer e me cerco disso, o meu cérebro começa então a observar, absorver e se associar no dia a dia, mesmo que depois que eu levante, eu não esteja mais preocupado com aquele quadro que eu fiz. Mas aquela programação neural me faz estar atento e absorvendo tudo que faça sentido em relacionado àquele sonho. E aí eu percebo que, depois de um certo tempo, isso não é de um dia para o outro, você precisa exercitar. Mas depois de um certo tempo eu percebo que as minhas atitudes, a minha fala, o meu comportamento, os meus resultados, as pessoas que estão em volta de mim começam a estar muito próximas daquele quadrinho. Então eu te desafio a fazer no mínimo isso por 21 dias. Por que 21 dias, Paulo? Porque quando a gente constrói um hábito, um novo caminho neural, uma nova forma de pensar e de sentir, precisa desse período. Aí o nosso cérebro põe isso para o inconsciente e já vira um hábito. Eu até hoje, faz 6 anos que eu faço isso. Eu larguei a carreira corporativa, hoje eu tenho projetos por todo o Brasil. O que eu quero dizer é que não é que você vai ficar milionário. Eu digo, você pode também ficar. E por que não? E por que não? Mas como seria se você tivesse uma vida mais próxima e associada daquilo que definitivamente você quer fazer, que te faz bem, com pessoas que você olha e fala, puxa vida, essas são as pessoas que eu quero ter do meu lado. Esse é o trabalho que eu gostaria de fazer. Ou se não é ainda o trabalho que eu gostaria de estar, eu vou aproveitá-lo da melhor forma, porque eu entendo que ele é um gap, é um degrau, para me levar então onde eu quero. Quando eu começo a alinhar esses pontos, eu ganho em qualidade de vida, eu ganho em saúde, eu ganho em como as pessoas me veem também, por consequência. Eu desafio 21 dias, quadrinho mágico, depois você fala pra gente o que aconteceu. Até porque a gente tem uma sementinha dentro da gente, né? E a gente precisa alimentá-la todos os dias, que é o que a gente quer, é o que a gente busca. E quando a gente não alimenta, aquilo ali vai virando vai ficando, morre, né? E aí a gente vai ficando um pouco murcho, a gente vai ficando frustrado. Eu tô dando, é lógico que é uma metáfora isso, mas é uma forma da gente alimentar aquilo que a gente sempre quis lá de criancinha. Eu acho que o coach, ele faz esse serviço, né? Ele te faz parar por um momento e lembrar do que você falava quando você era criança, que você queria ser, porque aquilo tem um porquê. Não é, Rodrigo? Agora vamos falar no próximo bloco, a gente vai falar sobre projetos, tá? Mas aqui pra gente encerrar, nós falamos desse quadro, mas também tem cursos que as pessoas podem procurar, tem redes sociais que as pessoas podem buscar informação. Rodrigo, fique à vontade. Claro. As pessoas costumam delegar também, falar, não, mas isso tudo é muito caro, mas eu não tenho acesso. Hoje, grande parte da população tem acesso a um ponto de internet, seja no celular, de forma mobile, ou seja numa lan house, em qualquer outro lugar, na faculdade, enfim. E hoje existe muito conteúdo gratuito que te suporta e te ajuda para isso. Eu vou dar uma dica porque eu não estou sendo patrocinado para falar. Vocês sabiam que hoje tem um curso de MBA universitário das maiores universidades do mundo, gratuito, online? Então tem muito recurso disponível, é o Veduca, procura lá, naquele buscador, aquela Veduca com C? Veduca com C. V-E-D-U-C-A. Veduca. É um exemplo do Carlos Souza que eu achei incrível, um cara que foi até Harvard nos Estados Unidos e trouxe para cá um modelo que ele acha funcionava. Na página das mídias sociais, Rodrigo Hernandes, você pode procurar canais de conteúdo. Nós também disponibilizamos isso gratuito e tem muita gente que faz. Então, antes de você falar, puxa, isso é caro, não tenho acesso, não consigo, pesquisa. Hoje em dia todo mundo tem acesso à internet, Exato, né? E assim, tem o nosso tempo aqui, você já está acostumado, eu sempre falo, o tempo aqui voa, ainda mais quando a gente está com um assunto gostoso como esse, então vai mais rápido ainda. Então, se você não conseguiu entender tudo o que o Rodrigo está falando aqui, ficou alguma dúvida, você tem esse canal que você pode entrar em contato com o Rodrigo ou então ouvir vídeos, porque ele gosta de deixar muitos vídeos para as pessoas, vídeos motivacionais, inclusive. Você pode falar com ele diretamente, você pode ter acesso ao que ele pensa, como fazer. E algum curso que você trabalha, atua e você leva palestras para as pessoas, né? Isso, há 2 anos a gente tem um programa, quando eu me desliguei do mercado corporativo, há 2 anos eu executo o que chama Tour Construtores de Sucesso Brasil. E esse sucesso não é só a questão
de ganhar dinheiro, mas é um pouco de tudo isso que a gente estava falando. Então, a gente atua com companhias, no mercado corporativo, com as principais universidades federais e estaduais do país e privadas também, organizações sociais e vários outros organismos de empreendedorismo, de impacto social. E essa tour me deu a oportunidade de estar em 19 estados esse ano, mais de 95 mil pessoas presencialmente impactadas. Isso foi um baita presente e já é um legado que a gente construiu. E agora, a partir do mês de setembro, a gente traz para Santos. Então acompanha lá nas redes sociais, porque a gente vai trazer uma série de workshops focados, uma síntese de tudo isso que a gente faz no Brasil para a nossa região, que é Santos. E para quem não pode ir em setembro, como eu, por exemplo, tem outras datas também? Claro, então é a partir de setembro. Então vai ser uma agenda regular mensal. Com certeza a gente consegue encaixar, mesmo as agendas mais atarefadas como a sua, tá, Paula? Eu falo isso porque, olha só, gente, com esses questionamentos, hoje eu tenho meu negócio próprio, eu estou aqui na TV e faço outras coisas. E a gente, às vezes, acha que não consegue fazer tudo ao mesmo tempo, consegue se dedicar apenas a uma coisa, né? Isso é questão de abrir a mente. Isso o Rodrigo fez muito bem. A gente perdeu um pouco o contato pela correria do dia a dia, mas a gente retomou. Eu tenho muita coisa para contar para o Rodrigo, que ó, a sementinha que ele plantou há um tempinho atrás, que a gente vem. Isso é uma questão de exercitar, como o Rodrigo falou, é um exercício que você vai fazendo diariamente e vai abrindo a sua mente aos pouquinhos. Exemplo vivo sou eu aqui. Eu estou abrindo essa questão para você porque realmente acontece. Diferente de você chamar uma pessoa aqui no programa, olha, é uma solução para o seu dia a dia, você que está desempregado. Não, acontece. É questão de ter paciência, é questão de realmente olhar para dentro, ver o que você quer e, principalmente, agir. A profissão de coach não existe se a pessoa que está do outro lado não tomar atitude e ter iniciativa e partir para ação. O que nós fizemos... Falei tudo certinho, Rodrigo? É irretocável, Paula. Eu sou fã, a gente é amigo e eu acredito muito no processo de conversas profundas para uma nova reflexão. Na verdade, ali, eu não fiz nada, Paula. Além da gente espalhar esses problemas, tirar o que era falta de foco e a gente começar a conversar de forma genuína e observar o que faz sentido, o que não faz, ou novas questões para buscar novas respostas. E quando a gente deliberadamente busca resposta, eu acredito que o mundo não é das perguntas mais. Porque das respostas. Respostas a gente pega num buscador da internet, tem milhares de versões. Né? Hoje o mundo é das perguntas e as boas perguntas. E quando você faz uma boa pergunta, possivelmente você encontra uma boa resposta. Agora se prepara porque as respostas vêm. Então é um caminho sem volta. E ela te convida à atitude. Próximo bloco a gente vai falar sobre um projeto muito interessante, então você continue aqui com a gente porque o Bom Dia Baixada volta já. Estamos de volta com o Bom Dia Baixada, como prometido. Agora eu vou falar sobre projetos. Rodrigo, que projeto você quer trazer para a gente hoje? A Menina dos Olhos hoje, além desse projeto nacional, que ele é recorrente, eu continuo fazendo as viagens e trabalhando com todos esses ambientes que nós falamos no último bloco, eu quero falar da Menina dos Olhos atual, que é o projeto Cuíca. E Cuíca é como instrumento mesmo, de cultura, inovação e cidadania ativa. Qual foi o desconforto no final do ano de 2015? Puxa, eu estou rodando o país, eu estou tendo acesso a lugares, ambientes, pessoas incríveis. E a minha terra, eu sou santista da Gema, apaixonado pela Baixada Santista. Eu falei, puxa, é a minha terra, a gente não traz nada efetivo. E correndo na praia, surgiu um insight. E nós, em dezembro do ano passado, realizamos o Cuíca, que foi um evento para trazer esse movimento para a região. Convidar Santos e região a olhar para si de forma colaborativa, poder público, universidade, escola, empresariado e o cidadão geral. Como seria se nós olhássemos o que nos limita, mas observássemos e focássemos nas nossas possibilidades? A Baixada Santista, Santos, são ricas de história, de possibilidades, de pessoas incríveis, seja em arte, esporte, cultura, e nós ainda temos o hábito de reclamar daqui. O governo não funciona. O meu vizinho que só reclama. Então, como seria se nós deixássemos isso um pouquinho de lado, levantássemos o bumbum da cadeira e coletivamente construíssemos um novo formato de educar, por que não? Transformar o olhar, porque educação é cultura,
formato de absorver informação, formato de processar tudo isso. E como seria se nós pegássemos tudo isso e criássemos uma ferramenta para uma nova cidade, para uma nova região? Fizemos isso num tempo recorde, em 40 dias, um monte de gente incrível apareceu, tivemos o apoio do poder público da regional, tivemos apoio de várias empresas incríveis da região e muitas pessoas. Tive uma equipe maravilhosa e nós realizamos aquilo que eu achava impossível. 40 dias nós fizemos um evento na Concha Acústica de Santos, de forma muito especial. E na virada do ano, agora no início de 2016, Paulo, nós pensamos o seguinte: esse evento ele acontece em dezembro desse ano, a gente começa a mexer nisso em setembro, mas uma vez só por ano a gente não consegue, só depois de inspirar e de convidar o cidadão a olhar diferente, a dar ferramentas para que ele execute. E aí nós trazemos então para Santos, começamos no último final de semana, no dia 20, a Vila Cuíca. E o que é Vila Cuíca? É uma vila multidisciplinar, colaborativa de educação. O que é isso, Rodrigo? Lá a gente não vai falar de português e matemática, lá a gente não vai falar de sistema cognitivo, de razão, de absorver informação. Lá a gente vai desenvolver o sistema socioemocional. Como seria se nós, com aquele português e aquela matemática que aprendemos na escola, soubéssemos comunicar melhor? Falar o que a gente sente, o que a gente pensa. Mobilizar pessoas, convidar pessoas a um novo olhar, trocar. Entendemos que não precisamos mais só tirar energia do processo, se a gente colocar energia, tempo, recurso, amor, possibilidades. E nós temos uma metodologia chamada gestação. Trabalhamos mente, corpo e espírito. Profissionais de Santos, de São Paulo e do Brasil inteiro, de repercussão internacional, virão para Santos e são imersões todos os finais de semana, nos sábados, das 9 às 16. Nós recrutamos meninos de zonas de fragilidade social de Santos. Foi o start desse projeto. Jovens carentes. Jovens carentes. É um projeto e tanto. Que era o nosso principal foco. Mas é óbvio que no semestre seguinte nós vamos para as escolas privadas, nós vamos também... Tem uma série de coisas para acontecer. Vai muito além, então. Vamos, porque de fato a gente quer escalar esse processo e dar mais possibilidade para a região, olhar a região. Então, é uma metodologia muito inovadora para a região, que mistura arte, cultura. Eles vão ter aula desde meditação, yoga, oratória, programação neurolinguística, coaching, empreendedorismo para negócios, empreendedorismo como comportamento. A Ana Paula Padrão e a Natália Leite da Escola de Você são parceiras nossas. Elas vêm a Santos para falar com esses meninos sobre empoderamento feminino, relação familiar. Então, é uma série de competências que a escola não ensina hoje. E a gente não questiona a escola, a gente quer auxiliar e complementar para que esses caras voltem para a universidade, para a escola, para suas casas, para a sociedade, micro-revolucionários. O que a gente acredita é, grandes figuras, pessoas que movimentam massas, é importante. Mas o João, a Maria, o Rodrigo, a Paula, com a atitude, com o comportamento dele, promove uma revolução que a gente chama de micro-revolução. Quem está do lado e fala assim, uau, como a Paula está diferente. Uau, como o Rodrigo está executando coisas bacanas. Peraí, eu também consigo fazer isso, eu conheço a Paula, a gente estudou junto. Então, desmistifica aquele paradigma do, é porque é a Paula que está na TV, é porque o Rodrigo que roda o país inteiro. E a pessoa identifica aquilo que você falou lá atrás. Puxa... Isso é longe, isso está longe de mim. E não, está perto. Muito perto. E, volto a dizer, nós acreditamos que todo ser humano, indiferente de classe social, de poder aquisitivo, tem um recurso inerente de potencial de realização. Nós vamos colocar tudo isso no mesmo ambiente e juntos, meninos de 15 a 30 anos, é uma equipe linda, Paula. A gente está muito animado com tudo isso e a gente aguarda agora as próximas turmas. Se você entrar lá no www. Posso falar o endereço? Por favor, era o que eu já ia dar, deixa para você. Se você entrar no www.projetocuica.com.br ou na rede social do Facebook, facebook.com/Quem Toca Cuíca, tem todas as informações de tudo isso que eu estou falando, como um maluco, sem parar para você. A gente aguarda seus comentários, suas dúvidas, quem quiser fazer parte, apoiar, porque é um projeto que a gente está muito apaixonado. Nós temos um conselho com figuras só da região, do empresariado, líderes do empresariado, do poder público, da segurança pública. E esses caras... Unindo forças, né, Rodrigo? Que é o que a gente precisa nesse momento e sempre na vida também. Não é só em momentos de crise, não. É unir forças. Então, acho que eu fui humilde em falar que aqui é para o pessoal que está desempregado ou para o pessoal que está querendo uma mudar de vida, mas para você, empresário, que também está querendo motivar o seu grupo profissional, tá aí.
Projeto Cuíca, todo mundo pode participar, mas eu acho que eu estou falando do Projeto Cuíca para jovens carentes, de repente, mas eu estou falando também para você que está querendo melhorar o seu ambiente de trabalho, você levar palestras, isso também é você levantar o bumbum da cadeira, como a gente usou esse termo aqui, a gente continua, e fazer um diferente, né? Algo diferente aí na vida. Eu brinco sempre, CNPJ são feitos de CPFs, então olhar para as suas pessoas, trabalhar as suas pessoas, receber as suas pessoas e capacitá-las para um novo olhar, porque são elas que vão transformar esse resultado que não está contente por causa de todo esse movimento de crise. Então, focar nas pessoas, dar qualidade, capacitação, atenção, amor, por que não, é um grande caminho para levantar esse bumbum e começar a transformar o seu negócio também. E assim a gente encerra o programa de hoje. Rodrigo, muito obrigado por você estar aqui. Frio, né? Minha mão está gelada, aqui o ar-condicionado está bem forte, obrigada. Eu acho que é sempre, o meu papel acho que é esse, levar informação diferente para as pessoas, porque a informação igual todo mundo leva, não é isso? Eu sou muito grato pela oportunidade de reencontrar você aqui e falar nesse tempo com todos vocês. Um grande abraço. Obrigada, Rodrigo. Bom Dia Baixada fica por aqui. Para você, um excelente dia, uma excelente terça-feira. Tá só começando a semana, hein? Então aproveite as informações que a gente trouxe para você hoje. A gente se encontra amanhã às 8 da manhã. O programa de hoje reprisa às 5 horas da tarde. Tchau, tchau.